A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast, o podcast da Assembleia de Deus de Itajaí. E estamos numa gravação especial, né, Felipe? Paz do Senhor. Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que tu estarás assistindo. Sim, com certeza. Hoje, acho que todas as gravações são especiais, mas quando a gente grava com o Pastor Adão, é mais especial, né? Mas é dupla especial. Porque hoje a gente tem a presença do nosso pastor, já falando do nosso convidado, e temos aqui o start, né? Vamos dizer assim, do nosso novo estúdio. Agora temos uma casa, temos um lugar para chamar de nosso. Paz do Senhor, meu pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor a todos vocês, todos os nossos ouvintes, que Deus abençoe, que estão aí, como o Felipe disse, pode ser um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o dia que você vai assistir, mas é muito bom estar aqui com o Miguel, com o Felipe, na nossa casa agora, né? Bem equipada, um novo tempo, um novo momento para que o Senhor venha cumprir os propósitos que Ele tem nas nossas vidas, através das nossas vidas. E de antemão já agradecer na presença do pastor, né, na pessoa do pastor, a nossa igreja por acreditar nisso, né, por apostar nisso, por sempre incentivar, dar os espaços. A gente começou num lugar provisório, mas começou para dar o start. Hoje a gente está aqui num lugar que para a gente é uma bênção, porque a gente vai conseguir desenvolver muito mais, com mais facilidade, com mais rapidez, mais agilidade. E não só nós, a igreja toda, né? A gente estava comentando antes, a igreja toda vai utilizar esse espaço, porque é da igreja, não é nosso, utilizar esse espaço para a gente ter mais um canal aí de bênção para a vida das pessoas online. Amém. Então é importantíssimo. A gente estava conversando, que até foi uma conversa que a gente teve lá no outro estúdio, a gente teve até pincelou alguma coisa com o pastor Jander aqui, que hoje uma alma é uma alma, né, pastor? Certo. Uma alma da pessoa que mora na África, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, uma alma é uma alma. Para Deus é uma alma, é uma vida. E só que os meios de nós alcançarmos essas vidas são meios diferentes, são estratégias diferentes. E nós cremos, sim, com muita convicção que essa plataforma, esse estúdio que vai servir para a gravação do podcast, vai servir para a gravação de outros materiais da igreja, de divulgação do reino de Deus, vai ser um canal para alcançar vidas, que talvez não fossem alcançadas pelos métodos mais tradicionais, mas aqui vai ser a porta de entrada do evangelho na casa de alguém. Então, a gente quer agradecer demais ao Senhor por acreditar no projeto, que já tem, acho que, um pouco mais de um ano, quase 2 anos, que a gente começou a formular e ter nos dado o incentivo, ter investido. Importante frisar isso, existe um investimento da igreja nesse projeto e eu acho que nós já começamos a colher os frutos. Então, agradecemos ao Senhor por essa ajuda, né? Amém. Itajaí praticamente é a capital da pesca, né? Então, eu tenho como meu cunhado que era pescador, e ele diz que começaram a pescar com varinha, né? Depois veio as redes, né? Tarrafa, tal. Depois veio os barcos com pesca e foram aumentando. De primeiro só ia para pesca, eles chamavam de escuro, né? Quando tinha lua não dava de pescar. Hoje não, hoje a sofisticação de mecanismo é tão grande que está faltando peixe, porque agora eles pegam tudo. Eu creio que na área da palavra tem que ser muito mais abrangente, né? Então, é um investimento que é para a honra e glória do nome do Senhor, para o crescimento do reino, e tudo aquilo que for necessário, a igreja vai investir em nome de Jesus. Amém. E depois até, não sei, é um desafio aí agora pro Mano, pro Cadu, pro Júlio, para depois achar uma forma de, no meio do episódio, ou com a câmera que gira, ou bater foto e mostrar depois como que ficou o nosso estúdio, que ficou, além de muito bom, ficou muito bonito. É verdade. Ficou muito bonito. Felipe, dá o start aí, vamos começar a nossa conversa. Já vamos colocar aqui que a gente já gravou o nosso podcast Start lá no nosso antigo local. E já tem um podcast que o pastor Adão conta um pouco da vida dele, de como ele se converteu. Foi um momento muito especial, porque a gente já conhece, mas tem pessoas que talvez não. A gente ouve sempre muitas partes da vida do pastor Adão, e isso é muito legal, que a gente junta tudo. Mas lá ele contou bem resumido, deu 1 hora e alguma coisa. O ministério dele. Os meninos colocam
ali pra gente. Na descrição do vídeo, esse podcast, porque se você não ouviu. E hoje a gente vai abordar um pouco mais sobre o que está acontecendo, questões de futuro, como a igreja está olhando para frente. Assim, isso é bacana porque a gente, claro, vive o presente, mas tem que pensar no futuro para o crescimento do reino. E aí a gente fez uma pauta aqui, vamos começar fazendo uns questionamentos, botar o pastor Adão na fogueira. Vamos ver se ele aguenta. Agora não é pegamento. Tá. O pastor Adão fez 4 anos agora, faz o quê? Um mês, umas 3 semanas? 31 de outubro, que está pastoreando a igreja de Itajaí. Como foi esse? O primeiro desafio é a transição, né? Porque nós estávamos numa igreja praticamente parada no tempo, entendeu? Então eu vim para cá com um propósito, um grande desafio. Fazer essa mudança, porque quando nós olhamos para a palavra, nós temos 2 grupos bem fortes que Jesus ele enfrentou. Aqueles que eram os mais radicais e os mais liberais. Então, todos os 2 estavam errados. Então, Jesus trazia para o meio, para o samaritano, ele dizia para o samaritano, a salvação vem dos judeus. Mas para os judeus, ele dizia, descia um homem de Jerusalém para Jericó, né? E aí vocês conhecem que veio o bom samaritano, o escriba, o sacerdote não pararam, mas o bom samaritano. Então, Jesus sempre trouxe para o meio. Era uma transição difícil, então eu sabia que eu ia encontrar essa grande transição para que a igreja começasse a crescer. Eu via como a nossa igreja é um gigante adormecido, né? Então, esse era o nosso maior desafio, tá entendendo? Conquista. A transição aconteceu, essa é a realidade. A igreja, ela passou a deslizar nos trilhos da vontade do Senhor. E hoje nós vemos um grande crescimento assim que eu fico dizendo, só Tu, Senhor. Mas precisava dessa transição, desse despertar, para nós chegarmos aonde chegamos hoje e temos muito mais, né? De fato. Eu fico sou meio suspeito para falar, mas assim, eu não gosto muito da métrica de falar de se o negócio deu certo ou não por questões de arrecadação, quando a gente fala de igreja, né? Mas mas a nossa igreja, eu acho que a gente consegue transcender esse ponto. Nós tivemos um crescimento gritante de arrecadação, né, pastor? Às vezes pode parecer até meio bobo assim, mesmo, tá falando de arrecadação de dinheiro, só que isso é um reflexo direto. Mas maior ainda, nós tivemos um crescimento de número de membros, a gente tivemos muito batismo, né? A gente teve um ano, que eu não me recordo qual agora, que a gente teve 3 batismos, porque a gente teve enfim, mas a gente tem mantido uma média de pelo menos 2 batismos por ano, na casa de 200 pessoas, né, pastor? Certo. Em cada um. Nós estamos tendo um grande número de aquisição de novos imóveis para expansão de igrejas, de novas construções de templo, reformas, e até agora a gente adquiriu um prédio, né? A gente fala assim, às vezes até parece que é uma edificação eu acho que é 2.000 e poucos metros quadrados, né, pastor? O prédio vai dar para fazer. Nós temos muitos projetos ali de escola, enfim. Então, assim, eu vejo. É um pacote. É um pacote que a nossa igreja está passando ainda por um processo que eu gosto sempre de vincular tudo isso à questão de unidade, de propósito. Quando o pastor chegou em Itajaí, é que para o senhor, isso aí às vezes pode parecer que é meio. Não tem tanta relevância, porque é uma coisa que eu acho que o senhor fazia desde quando o senhor assumiu a igreja. Mas essa proposta nós temos um lema, né? Que é o recuar, o parar, o avançar, e isso o senhor vem e colocou isso desde o primeiro dia que o senhor chegou. Só que isso vai criando uma cultura da igreja de unidade de propósito. Certo. E na visão do senhor, assim, instituir, no papel que o senhor tem de liderança, de ser o líder maior dentro da nossa igreja, de conseguir inculcar essa cultura de propósito e unidade para chegar no objetivo. Porque não é fácil, né, pastor? É força de membro e cada um com a sua cabeça, cada um com o seu achismo. Como que o senhor encara isso aí? Qual é o remédio? É isso que eu já falei, né? Essa transição, né? Então,
pensa numa igreja forte, mas lá em Juízes diz que cada um andava pela sua cabeça, porque não havia rei. O texto diz isso, né? Então, eu via isso assim. Então, eles não tinham alvo, eles não tinham objetivo. Então, hoje, se tu chegar numa congregação, tiver lá 5 criancinhas lá, vamos dizer, de 3, 4 aninhos, ou até mais, dizer para elas assim, recuar, eles já vão dar o brado. E eles levantam, eles se impõem. Por quê? Porque eles sabem onde querem chegar, estamos nessa unidade, e é isso que tem feito a diferença. A partir do momento que nós unimos a igreja com um só propósito e mostramos o alvo, vai acontecer o que está acontecendo aqui. Deus tem nos abençoado em todas as áreas. A gente não vai falar aqui como é que, Miguel, estava o nosso templo, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu sempre conciliei, né? O lado espiritual e o lado material junto. E o lado material praticamente é um reflexo do lado espiritual. Então, a gente já tem uma noção como é que estava, né? Melhor vocês do que eu, né? Então, esse foi o desafio. E o legal é que nós conseguimos atravessar esse desafio, colocar, eu sempre digo, colocar a igreja, que é uma obra de Deus, né, nos trilhos da vontade do Senhor, para que nós venhamos desfrutar desse crescimento. Crescimento em todas as áreas. Uma coisa que chama muito a minha atenção, assim, é sempre os cultos de ceia. É muito gratificante ver pessoas, né, tornando-se membros, assim, voltando para a comunhão, é ainda muito mais bonito, porque a pessoa já teve a vida cristã dela, por algum motivo saiu, mas ela está voltando à comunhão. E aí agora eu penso que daqui a pouco tempo a gente vai ter que começar a fazer 2 cultos de ceia, porque como o culto principal da igreja, se tu não chegar cedo, tu não senta. Então, assim, hoje é reflexo do trabalho. Uma capacidade total aí na casa de quê, pastor? Na nossa igreja, umas 1.200 pessoas, mais ou menos? 1.250, 1.300 pessoas. E tem cultos ceia que... Aí tem alguns que não gostam de ir para a galeria ainda. Então, tem que chegar cedo. Então, isso para mim é um reflexo de um trabalho bem feito, né, o espiritual, como o pastor falou, tá em dia. E culto de ceia nunca tem carinho na cabeça, só tem umas... vamos pensar aqui junto. E aí, reflete antes de fazer aí o ato. Acho que isso também é um dos reflexos do porquê que a igreja tem tido um crescimento, porque... como o pastor, né, sempre houve aquela analogia do cajado do pastor, do bordão, né, que tem aquele gancho, que ele, quando tinha que pegar a ovelha, não é carinho, né? Tu pega e tu puxa e para trazer ela pro lugar seguro. Mas é fazer, né, que esse puxão entenda-se como cuidado. É diferente de só puxar e largar. Justamente. Então, eu tô te puxando porque eu quero cuidar de ti, porque eu te amo. Pra perto. Muito bacana. Agora vamos entrar num negócio que muito nos interessa. Verdade. Pastor, dos projetos que o senhor tem em mente, que o senhor tem discutido com a diretoria da igreja, já tem passado alguns para a igreja, passa para nós aí. Quais são os principais, assim, principalmente para o próximo ano, aí, agora 2025, que nós podemos esperar aí para o próximo ano de projeto? Na realidade, os nossos projetos são... Conforme a gente vai crescendo, a gente já vai vendo a necessidade, né? Mas o projeto, a prioridade, né, é trabalhar em cima de uma igreja acolhedora. Entendeu? Acolhedora no sentido de cada membro conhecer o membro e trazer para perto, é aquilo que nós falamos agora. Porque nós já trabalhamos com isso, mas ainda nós não conseguimos alcançar. Esse é o nosso projeto de cada membro, entendeu? Está com essa visão, com esse propósito de chegar alguém na nossa igreja, ele não conheceu, mas chegar perto, ter aquela primeira fala, conhecer a necessidade daquela pessoa. Por exemplo, nós recebemos muitas pessoas de outro estado, só que lá onde eles estão é quente. Eles vêm para cá num lugar frio. E eles não têm muitas vezes, condições de ter uma roupa mais quente. Cobertor. Certo, nós temos assistência social. Então, esse membro traz essa pessoa para perto, conhece as necessidades. Nós temos como suprir a necessidade. Às vezes é móveis, não tem, vamos ajudar. Então, o primeiro ponto para mim é essa igreja acolhedora, tá entendendo? Para que
essa pessoa que é acolhida, ela se torna um acolhedor depois, porque ela foi acolhida, ela sabe os passos, e agora ela vai ser um agente de cura, um instrumento de bênção para acolher também. Então, o primeiro passo é essa igreja. Isso é um despertar, né? Que eu digo até por mim, que às vezes é tão natural acabar o culto e tu ir falar com as pessoas que têm mais afinidade, só que é falta de ter esse despertar, de não, peraí, deixa eu ficar mais atento ao que está acontecendo, né? Principalmente quando a pessoa é apresentada, às vezes a gente nem vira para trás para cumprimentar. Ela acabou de ser apresentada como visitante. É realmente um mudar de pensamento. Assim, de falar, que bom que tu está aqui. Ou, né, o fato de tu cumprimentar a pessoa já quebra um paradigma muito grande por ser uma igreja grande. Nas pequenas, acho que pode até ser mais fácil, mas na nossa, como é muito grande, a gente tem uma movimentação alta durante os dias de culto, acaba passando. Mas é um plano bom. Isso aí realmente é entrar abrir a cabeça e colocar na cabeça das pessoas. E outra coisa, uma igreja missional. Por quê? Porque a igreja, a visão muitas vezes da igreja, ela fazer missão como? Estou orando, agora dou a minha contribuição, da missão, acabou-se. A missão distante, né? Justamente. Então, ele tem que... É 3 passos, né, para fazer missão. Orando, contribuindo, indo. Então, eu não consigo ir lá, mas eu posso orar e contribuir, mas eu posso fazer aqui. Então, as pessoas, elas estão, vamos dizer, pagando para fazer missão no lugar dele. Até porque onde já existe a igreja do Senhor, não precisa de missionário. A igreja está ali. Então, tem que mandar missionário para onde não tem igreja. Então, a igreja acolhedora é aquela que acolhe aqui, né, e traz para perto aqueles que já estão na igreja. Mas a igreja missional é aqueles que não fazem parte da igreja. Sim. Mas eles sabem a necessidade desse povo, que primeiro é espiritual, né? E aí já é um acúmulo, né, de dificuldade que elas estão passando também, que nós, a igreja, tem a solução para esse povo. Só que muitas vezes a igreja não entendeu o seu potencial. Então eles têm que ser despertados para ser essa igreja missional. Mas isso que eu estava conversando com o pastor Jander, que eu fiz essa problemática para ele, né? Que eu falei assim, uma vida de uma pessoa que passa extrema necessidade, tanto de comida quanto de vestimenta, na África. E a vida do jovem que está em Nova York, que não passa fome, não passa... Muito pelo contrário, tem de tudo material que o mundo pode oferecer. Uma vida é uma vida, mas como tu alcança essa vida é diferente. E às vezes é muito mais difícil tu conseguir trabalhar na vida desse cara que na cabeça dele ele não tem necessidade de nada, do que aquela pessoa que já está quebrantada pela necessidade que ela tem. E na nossa cidade tem essa barreira, porque muitas das vezes nós vivemos uma cidade próspera, que tem acesso a muitas coisas de tecnologia e tudo mais, e tu chegar para uma pessoa, às vezes, que vive nessa realidade, é uma barreira, que aí que o senhor entra, é muito mais espiritual, não tem aquela necessidade, às vezes, do material, né? Só que aí, por esse espiritual, ela tem que estar sendo conduzido pelo Espírito Santo, como é o tema da nossa igreja. Uma curiosidade que eu estava lendo esses dias, o número de igrejas que fecharam na Bélgica e abriram bares é gritante, assim. Abre-se mais bares do que... E dentro das igrejas. Os prédios não conseguem mais se manter, as igrejas vendem e abrem-se bares, porque a pessoa não tem necessidade de nada. País de primeiro mundo, saúde Pedrinho, de primeiro mundo. O tio da Priscila, que mora lá na Inglaterra, falou para mim que ele teve um caso, que ele foi convidado para pregar numa igreja. E aí o que acontecia? As igrejas não conseguiam mais se manter, nem a católica e nem a evangélica. O que eles faziam? Elas dividiam o templo. A católica tinha um templo que ela não conseguia manter, aí ela alugava alguns horários para os evangélicos ir lá fazer culto. Aí quando ele chegou para pregar na igreja, ele falou, eu pregava e do lado assim tinha uma santa de 2 metros de altura do meu lado. Aí ele falou assim, Miguel, isso em Londres, que foi o país que conseguiu mais resistir, né? A Inglaterra foi o país que mais resistiu a essa questão do iluminismo, que vê as filosofias, né, que foram afastando o povo do evangelho. E isso é uma realidade que, se a igreja local não estiver atenta, né, pastor? É porque por que a igreja chega a esse tempo? Porque a igreja ela é um organismo vivo, entendeu? Por isso que o acolhimento. Tem pessoas que, se ela vem na igreja, ela não é acolhida dessa maneira, elas vão lá para um bar que são mais acolhidas.
Entendeu? Aí bebe e tudo mais, tem mais acolhimento, tem pessoas que estão conversando, falam a mesma língua, mas não pode tratar com a alma daquela pessoa. E a igreja missional, ela precisa ir atrás, porque essas igrejas que foram a potência, elas deixaram de acolher e deixaram de ir atrás, entendeu? O que aconteceu? Foi morrendo com o tempo. Porque se a igreja ela não cuida bem das pessoas que... Eu peguei uma congregação e estava terminando o culto, então eu sempre sou praticamente o último a sair. E tinha uma irmã, nesse campo onde eu estava, que estava esperando o genro e a filha. Aí eu disse, a irmã não quer que eu leve a irmã na sua casa? Ela disse, não, pastor, eu estou esperando meu genro, minha filha, tal. Eles são de outra... Não, eles eram da nossa igreja. Mas agora estão em outra igreja. Eu disse, mas por quê? Não é porque eles ficaram 3 meses aqui, nunca ninguém apresentou, não abraçaram, não conversaram com ele. Tudo bem. Aí foram noutra igreja, chegou lá no primeiro dia, já apresentaram, já trouxeram para perto. Entendeu? Essa igreja dos países onde vocês estão falando, é assim, eles vão se fechando entre si. Eu também peguei... Nesse mesmo campo que eu estava, então, tinha a banda. Então, a banda se fechava entre eles, não entrava, era só família. Entendeu? O pessoal, os alemães, ficavam mais junto aqui. Os italianos mais junto aqui. Então, quando eu cheguei lá, foi uma grande luta, porque eu fui começando a quebrar tudo isso daí, entendeu? Eu cheguei dizendo, a banda precisa abrir espaço, porque só está tendo pessoas velhas aí e as crianças novas que precisam entrar, entendeu? Então, eu fiquei pouco tempo nessa igreja, mas deu uma revolução. E a igreja passou a ter vida. Por exemplo, um culto, quando eu cheguei lá, tinha na faixa de 30 pessoas, entendeu? Agora, o culto tinha 150 pessoas. As pessoas vinham com alegria. Entendeu? Por quê? Porque aqueles grupinhos foram despertados que eles têm que usar aqueles meios, aqueles métodos, em vez de fazer a panela, trazer essas pessoas para cá, para dentro. Deu uma mudança de 180 graus em tudo. E aquele, como eu já falei, aquele que é acolhido, depois ele aprende a acolher também. Então, essas igrejas lá fora, elas deixaram de ser uma igreja acolhedora, missional, entendeu? Vai morrer. E interessante que você falou, não é uma questão de tu criar um ambiente para que o ambiente atraia a pessoa, mas sim de tu seguir princípios bíblicos que o cumprimento, o exercício desse princípio vai tornar o ambiente cheio do Espírito Santo, porque vai ter a comunhão dos irmãos, né, que né, como a Bíblia diz, que desce como o óleo, que desce pela barba de Arão. Então isso aí vai criando o ambiente bíblico, que vai se tornar um bom ambiente, e aquela pessoa vai se sentir bem ali, né? Então, esse Salmo 131, quando estava falando, já veio na minha mente, aí ele está dizendo, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão até a sua gesta. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se não tiver essa unidade, o Senhor não derrama a bênção nem a vida para sempre. Essas igrejas deixaram de ser unidas, a bênção e a vida deixaram de ser derramadas sobre aquele local. E morrendo. E o senhor falou da questão de comparar que lá fora, no mundo, eles recebem as pessoas bem. E aí a gente pode fazer o paralelo até com a Torre de Babel, né, pastor? Eles estavam unidos no propósito, eles tinham unidade, eles tinham compromisso um com o outro ali. Era uma obra maligna, mas pela unidade deles, Deus falou, olha, se nós não entrarmos com intervenção aqui, eles vão alcançar êxito, porque eles estão unidos no mesmo propósito. Uma obra maligna com princípio divino. Olha aí. Se não fosse uma intervenção divina, eles continuariam ali. E aí, como nós temos que praticar esses princípios, né, Felipe? E uma coisa que eu quero fazer um parênteses sobre isso, é que eu gosto muito de quando o pastor exemplifica as coisas assim. Aí tá lá e tá, porque lá no prédio, no elevador eu fiz isso. Eu fico, eu não faria isso. Entendeu? Eu não faria. E aí, claro, que ele vem na minha mente, no meu coração, para que eu mude, assim, que eu consiga olhar para as pessoas. E esse olhar é difícil de tu mudar. Não, um olhar que tu tira a indiferença, porque a gente, né, é criado num mundo que
muito rápido, muito tecnológico, e aí às vezes a gente cria uma indiferença para as pessoas. O pastor contou aqui antes para a gente, numa situação que do hospital, né? eu não faria. Eu iria ficar, meu Deus, sabe? Ia dar pena e tal. Mas não, eu não vou sair do meu lugar e vou lá. E isso é legal para a gente que está, né, nessa caminhada, aprender e ver que é possível e que o Espírito Santo quer agir através das nossas vidas. E aí a gente fica limitando esse agir por simples convicção de que não, a pessoa não precisa, ou não, eu não vou lá, vou me meter, é um momento delicado da vida dela e tal. Então isso é bem legal. Assim, eu gosto muito da exemplificação por causa disso, porque eu me vejo nas mesmas situações, não iguais, mas em situações parecidas. Naquele momento eu preciso... Não, peraí, eu preciso realmente mudar isso que não foi bacana, ou Deus, eu poderia ter falado a palavra de Deus aqui e perdi essa oportunidade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Isso é em todas as áreas. Então agora tu já conhece a verdade, então tu tens facilidade de ser liberto, vamos dizer, dessa timidez e sabe como agir. Por exemplo, ontem o nosso porteiro foi trocado, agora é outro, né? Então... eu não tive ainda assim como ter aquele modo de chegar a ele, mas aí eu encomendei o lanche, mas também pedi um para ele, entendeu? Aí peguei o lanche lá, parei bem ali na mesa dele, na portaria, tal, fui tirando, ele disse: o que ajuda? Não, eu só estou tirando aqui, e esse aqui, esse lanche é para mim? Não, esse lanche é para ti. Entendeu? Eu fiquei mais contente em dar o lanche para ele que o meu lanche. Entendeu? Porque eu sei que foi uma estratégia que Deus colocou no meu coração. Quando eu disse: Célia, pede um lanche assim para nós, eu estava atendendo aqui. Aí eu disse: Adão, vou pedir um lanche. Aí eu disse: pede um lanche a mais. Por quê? Para o porteiro. Entendeu? Então, são coisas simples, mas eu me senti mais gratificado, talvez, por ele. E ele nunca mais vai esquecer da gente. Entendeu? E eu vou ter autoridade agora de falar de uma pessoa que mudou a minha vida, que é Jesus. E isso que o senhor falou, fez e falou, é uma coisa muito interessante. Até hoje eu estava assistindo um vídeo que fala da diferença de discípulo e de testemunha. Embora no Novo Testamento, principalmente ali, às vezes essas palavras se confundem no sentido de ter o mesmo significado, mas a palavra testemunha, ela tem um peso muito maior. Porque a testemunha, né, que ela vem até na mesma origem da palavra Martin, do grego, ela vai falar daquilo que tu vai falar sobre aquilo que tu viu. Né? Tu vai ter chamado para testemunhar num processo, porque tu tem que falar daquilo que tu conhece, do que tu presenciou. Se tu viu o acidente, tem que falar aqui do teu ponto de vista daquele acidente. Então, quando nós falamos de testemunhar, se tu tem que ver, tu tem que ter passado pelaquela situação para falar sobre, e nós temos que testemunhar de Cristo, nós temos que falar de algo que a gente viu e viveu, não de algo que a gente leu sobre. Eu não posso ler sobre o acidente e ir lá testemunhar. Não, eu li a matéria do jornal e estou aqui testemunhando. Não, tu leu a matéria. Não serve. Só serve quem estava lá no dia, quem viu acontecer. Então, quando a gente testemunha, ou seja, quando a gente experimenta Deus, para a gente falar daquilo que Ele tem feito na nossa vida, é algo natural, né, pastor? E tu não só fala do que aconteceu contigo, mas na prática ele vê essa mudança. Isso, e aí ele está comendo aquele x-salada, tá entendendo? Ele só está pensando na minha atitude, entendeu? E por que ele fez isso para mim? E o Espírito Santo trabalhando. Quem é esse cara? Entendeu? Ele é novo lá, entendeu? Então agora o Senhor me deu essa estratégia, por isso que eu falo. Qual é o nosso objetivo para esse novo ano? A igreja acolhedora, igreja missional e também, algo mais grande, né? A nossa escola, o asilo e o orfanato. Isso daí nós estamos trabalhando, estamos chegando lá. Né? Aproveitando, pastor, já se puder falar um pouco sobre esses projetos, qual a intenção, assim, qual o... Não prazo, porque a gente sabe que muitas dessas coisas, né? As 3 coisas eu penso que deve ser extremamente burocrático para colocar em prática. Burocracias daqui, captação de não só recursos, mas captação de métodos profissionais. Não, documentação, licenças. Como está isso assim na cabeça do pastor, cabeça da diretoria? Assim, por exemplo, o primeiro, a maior necessidade hoje, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, é o orfanato. Por que orfanato? Porque a escola,
Está entendendo? É necessário, urgente também, como um asilo, mas o orfanato ele vai alcançar aquelas crianças, está entendendo? Que é um agir rápido, é necessário. Só que eu não queria um orfanato só para deixar aquelas crianças lá. Então vamos fazer uma comparação. Tem esse casal de drogado lá. Eles não têm condições mais de criar aquela criança. Fechou? E aí o que acontece? Eles têm 2 filhos. Hoje, a lei agora, ela não pode, quem vai adotar não pode adotar um só, tem que adotar os 2, os irmãos. Ok. Então, o meu objetivo do orfanato é o quê? Pegar essas crianças, entendeu? As 2, vamos tratar com elas, mas tratar dos pais também. Sim. Não. Porque o objetivo desse orfanato é para ter essas crianças o tempo que vai levar para nós alcançar os pais. E restaurar a família. Justamente. O que acontece? Vamos dizer que uma família pega essas crianças, está entendendo? Esses pais vão se acabar agora mais e mais ainda, porque perderam os filhos e vão se afundar mais nas drogas. Sim. Agora, se eu pego essas crianças, coloco elas aqui e começo a ensinar a palavra, elas vão conhecer Jesus. Elas vão começar a orar para os pais. Uhum. E nós estamos trabalhando agora com os pais também. Sim. Esses pais vão ter mais motivação de sair daquela situação porque eles têm uma esperança de pegar os filhos novamente. Sim. Então, pai liberto, devolvo as crianças para esses pais e dou um acompanhamento. Por quê? Porque essa família vai ser um instrumento. Mas vai impactar. Para ajudar outros que eles vão encontrar no mesmo estado. Aí, pastor, nós temos hoje, que não é como é que eu vou dizer, debaixo do guarda-chuva da igreja, mas tem um relacionamento, né? O desafio lá da Caianduba, certo, que é masculino. Uhum. E aí nós temos alguma parceria com algum desafio feminino? Feminino em Camboriú. Tem em Camboriú. Entendesse? Como também Bom Samaritano em São José. São José. Não, porque aí é fechar o ciclo, sim, né? Tu já tem o desafio para o masculino, tem o feminino, e aí tendo o orfanato, tu consegue tratar toda a família e com o objetivo de... Porque o asilo, né, é um asilo, mas as pessoas já estão mais velhas. Uhum. Agora eu estou tratando essa criança para ela não se tornar um delinquente, senão ela vai ficar que nem os pais. Sim. Então eu estou pegando ela no início da vida dela e agora ela vai usar esse potencial para o evangelho, para o crescimento do reino. Vai ter ela tem experiência daquilo que o Senhor fez na família dela. Uhum. Entendeu? Com uma perspectiva diferente, né? Porque geralmente o orfanato ele vem de crianças que ficaram órfãos, né? Ou que nessa situação de que pais estão com algum problema, só que sempre com a perspectiva de pegar essa criança e repassá-la para alguém. Certo. Né? Mas eu não conheço nenhum projeto que tenha questão, não, vai vir para cá, teus pais são vivos, mas estão presos ou estão com alguma dificuldade. Não, a gente vai tentar fazer uma restauração do teu lar, para te voltar a morar com teus pais. Essas crianças vão orar mais, isso é impactante, vão buscar mais ao Senhor e Deus, porque esse é um projeto de Deus. Deus vai mudar essa situação, essa é a realidade. E nós vamos ter uma família que vai chegar na nossa igreja, ela não vai querer só levantar as mãos para o céu, elas vão se jogar no chão, exaltar o nome. Essas crianças vão impactar outras crianças que nunca passaram por isso. Eu falei isso, o potencial que uma família dessa gera. Né? Isso é muito marcante. Assim. Crianças que, né? Vou falar aqui das nossas crianças que estão aqui, não passam 0,001% do que uma criança com pais. Né? É que o impacto, ele no ser humano... Bom, nós somos um ser sensorial, né? Temos várias formas de ser impactados, pela audição, pela visão, enfim, pelo cheiro. Eu lembro de um culto de ceia que o Lucas Mateus cantou um hino sobre a cruz e tal, e colocaram no telão a imagem daquele filme Paixão de Cristo. A música já é muito emocionante e mexe com a gente. Só que potencializou com a imagem. Então, quando tu pega não só o testemunho de uma família que foi transformada pelo projeto, mas quando tu fala, nossa, a família está aqui. Está aqui, ó. Verdade. Se uma imagem já impactou, quanto mais a família ali viva.
acho que um testemunho muito da imagem do a gente ver foi o que aconteceu no Congresso das Crianças com o pastor lá do Camboja. Pastor Luciano. Pastor Luciano. Foi. Aquilo ali foi muito impactante. As crianças viram parte daquilo e elas não são... elas não entendem. Não, elas entendem. Muitas entendem. A grande maioria ali entendeu o que estava acontecendo, no sentido de, tipo, a criança foi mudada, ele não deu detalhes, né, ruins ali por causa das crianças, mas o quanto a igreja se impactou, assim, de tipo, realmente, eu fico imaginando se eu fosse pai naquele culto, olhar meu filho ali, né, participando das crianças, sabendo que ele tem todo auxílio, e eu olhar que eu ia fazer uma doação também, no dia também do eu, né, fiz uma oferta, mas como pai, eu acho que o pai fica muito mais impactado, falar, não, meu Deus, a minha igreja já oferece isso aqui para mim, ele tá lá e tá oferecendo, então acho que esse é um projeto muito legal, porque eu tenho certeza que a igreja vai se unir para ajudar, assim, eu vejo por mim. Precisa de um voluntário lá sábado, domingo e tal. Vamos lá. Eu preciso fazer o pouco que eu consigo, mas fazer o Mas tudo ajudar. Isso é o que o pastor falou. Eu gosto da expressão do sentido de noção de pertencimento. Então, eu pertenço a esse projeto aqui. Faço parte disso. Eu sou uma engrenagem dentro dessa igreja. Então, desde o acolhimento daquela pessoa que chega a tu se envolver com as atividades da igreja, do reino de Deus, desde o missionário, desde o departamento que atende as pessoas aqui, essa noção de pertencimento, que eu acho que é isso que o senhor tem como ideia de dar uma intensidade maior no próximo ano, né? Quando eu falei para o pastor Luciano, ele já disse, pastor, você já tem uma escola e você já tem um orfanato lá em Camboja, porque o maior investimento é de vocês. Aí fecha no que o Felipe falou, que nós estamos falando aqui, o reflexo da oferta. A oferta naquela noite, nós passamos para ele 45 mil reais. Levantado naquele dia. Naquele dia. Entendeu? E ele ficou impactado, porque quem estava ali? Mais crianças. Entendeu? Os pais foram impulsionados e houve, assim, o mover. Vira as crianças, vira o testemunho. E é algo assim que... o Espírito Santo que trabalha, né? A gente não consegue imaginar, assim. É lindo porque realmente eu me emociono, porque eu saí daquele culto assim, meu Deus. A igreja hoje, e é legal isso, assim, para mim, o sentimento da igreja que eu pertenço hoje acredita na missão. Acredita que ele está lá fazendo um bom trabalho. Acredita que precisa ser investido nisso. Isso só nos impulsiona cada vez mais a investir. E já pegando um gancho aqui, né? E tá chegando agora lá o pastor André e o pastor Fábio lá em Camboja, né? Para ter uma visão ampla, né? Para ver o que nós podemos fazer a mais lá para que essa escola, esse orfanato venha crescer mais e os meios que nós podemos alcançar mais criança, menina e menina, né? E voltando lá, que a filha, né, agora do pastor Luciano, que é uma adotada, né? O sonho dela fazer medicina. Para quê? Para alcançar essas meninas, como ela foi alcançada, e fazer tudo aquilo que é necessário, com cirurgia e tudo mais. Legal. Pelo menos o físico, né? E eles não vão voltar igual, tá? Não, essa é o tipo de viagem que quando o cara volta... Eu até brinquei com a pastora Juscelia, assim, André vai pro Camboja e tal. Ela, eu não quero nem ver, porque ele vai voltar aqui só para buscar a Oriane e não volta mais. Porque é uma viagem que deve trazer um impacto na vida da pessoa, assim, de uma forma... Pastor, voltando aqui para nossa pauta, tem pelo menos mais dois assuntos aqui. Que nós estamos falando sobre qualidades e defeitos do líder cristão. Então, o senhor, como o líder aqui da nossa igreja, nosso pastor presidente, quais são, assim, as qualidades básicas ou principais de um líder? E aí aqui nós estamos falando desde dirigente, desde pastor auxiliar, coordenador, líder de departamento, enfim, e que precisa ter essas qualidades. E quais os defeitos, assim, que mais, talvez, comuns que o senhor trata, que a gente tem que vigiar para não cair? Primeiro ponto é estar pronto para servir. O maior exemplo é Jesus. Jesus agora ele, Filho de Deus, cara. Nosso Deus Altíssimo. Coloca lá uma toalha
na cintura e vai lavar até o pé do Judas, cara, vai lavar, entendeu? O próprio Pedro não entendeu essa visão. Não, Senhor, eu não vou permitir. Aí Jesus, o que eu faço contigo agora tu não sabe, depois tu vai saber. Não, tá bom. E olha o que Jesus, se tu não permitir, tu não tem parte comigo. Por que Pedro não achou que Jesus não devia? Porque se ele fosse Jesus, ele não faria. E Jesus agora está trazendo uma visão totalmente diferente. No meu reino, o maior é o que serve. Então, quer ser um grande líder? Sirva. Entendeu? Não é a igreja que tem que servir pastor, mas é o pastor que tem que servir a igreja. Entendeu? Então, é uma das debilidades e dificuldades que a igreja tem passado é porque o foco é o pastor. Não vou falar muita coisa, né? É tudo pastor, e aí ele fica num pedestal tão grande, está entendendo, que ele não tem mais tempo para cuidar da ovelha. Não. O foco é a igreja. Entendeu? E o pastor ali, ele tem que ser o exemplo para estar servindo, cuidando, abraçando, ouvindo. Isso vai fazer a diferença. Se todo líder segue esse padrão de servir que Jesus nos ensinou, ele vai impactar com a sua liderança. Então, ele tem que servir. Segunda coisa, não ser só pastor de púlpito. Terminou o culto, ele já sai lá pela tangente, não fala com ninguém. Não, ele tem que ser um pastor que prega aqui, mas se for para... Como eu faço, né? Tem gente que diz assim, pastor, não, o senhor podia estar pregando. Não, eu não estou pregando porque eu estou atendendo ali uma pessoa mais necessitada. Pastor, não, mas ele não é melhor o senhor estar lá? Eu disse assim, Jesus não deixou as 99 lá no aprisco e não foi atrás de uma só, porque lá tem facilidade de alguém alimentar, mas essa daqui tinha que ser o pastor. Justo. Entendeu? E o senhor não deixa a igreja abandonada, né? Sim, o senhor justamente. Tem um corpo de obreiro que equipe tremenda que ajuda, né? Então, não só de púlpito, mas atender essas pessoas, conhecer a necessidade, trazer para perto. Então, ontem ainda eu atendi um casal e a minha fala foi essa: eu não quero que você fique longe de mim, eu quero que você chegue perto. Talvez a visão de vocês, ela é verdade, pastor, assim, talvez a visão de vocês é que o pastor presidente está lá em cima e os membros aqui embaixo. Não. Quero que você esteja perto, tendo alguma dificuldade, me procure, eu quero estar aconselhando vocês. Pastor, como eu me sinto bem, entendesse? Então, o verdadeiro líder, ele tem que estar servindo, ele tem que mostrar para a igreja que esse é o papel principal dele, porque ele vai levar toda a sua liderança assim também, e não só no púlpito, entendeu? Descer do púlpito, entendeu? E ouvir essas pessoas, e conhecer as ovelhas, o estado da ovelha, saber, por exemplo, quando eu estou no púlpito, então eu tenho clínica pastoral, então eu atendo muita gente, né? Então eu estou no púlpito lá, os irmãos fazem assim com a mão, faz assim, O que eles estão dizendo? Tá legal, pastor. Estão seguindo o conselho. Como foi bom o senhor ter nos orientado, entendesse? Isso daí é. Então, lá no púlpito eu estou assim, chegam lá, eu já estou fazendo assim, porque eu conheço eles, como eles estavam, como eles estão, e hoje eles vêm para o culto alegre, contente, por aquele espaço de tempo que eu tirei para eles. Isso aí é impactante, porque principalmente daqueles que têm uma vida, às vezes, dentro de uma igreja e nunca tiveram esse tipo de acolhimento, de atenção, né? Então, isso traz um renovo, né? Traz um impacto, porque existe uma cultura também muito forte, a gente também não pode tapar um sol com a peneira, dentro da história da igreja, principalmente da Assembleia de Deus, dessa visão, né, pastor, de um, como é que eu vou dizer, de um enaltecimento exagerado da figura do pastor, né? Então, toque no ungido. Questão do ungido, e isso não que não está todo errado, mas também não está 100% certo. É como o senhor falou, é o exagero, né? Foi para um lado do exagero, justamente. E o exagero acaba sendo dificultando um pouco as coisas. O que eu tenho é o seguinte, que a liderança que eles estão acima de mim, eu tenho que honrar, entendesse? Mas a minha maior honra é quando eu vejo essa pessoa se posicionando de uma maneira para ser honrada. Aí eu boto lá para os casais, né? Então, qual é o segredo de um homem ter uma esposa que vem impactar o coração dele?
amar ela como Cristo amou a igreja, servir. E a Bíblia não diz que é a mulher que tem que se entregar para o homem, não. O homem é que tem que se entregar para a mulher. Então, o maior é aquele que se entrega. E quando ele se entrega, essa mulher tem facilidade de ser submissa. Essa mulher, ela vai impactar o coração desse homem. Então, o posicionamento do líder é que vai fazer a diferença. Então, se ele se entrega para a igreja, porque o próprio Cristo se entregou servindo e alimentando e amando, expressando esse amor não só em palavras. Porque é fácil eu pregar, irmão, o amor é assim, eu falar do amor é a coisa mais fácil que tem. Agora, colocar em prática é que vai fazer diferença. Entendesse? Então, o servir, o descer do púlpito, conhecer o estado das ovelhas é que vai fazer o líder se destacar, não porque ele quer ser destacado, mas essa atitude vai trazer esse destaque. Para mim, hoje, um dos pontos assim, que é muito importante é essa questão do ouvir. As pessoas já desacostumaram a ser ouvidas, né? Assim, de alguém parar e literalmente te ouvir. Assim, não, hoje tu pode falar, eu vou te escutar, vou te ouvir. E, no possível, eu vou te aconselhar e tudo mais. Isso aí é muito raro. No nosso dia a dia, assim mesmo. E aí, quando a gente encontra alguém, né, procura aquela pessoa e aquela pessoa faz isso, parece que tu encontrou, assim, um alívio que, digamos, mundano aqui, né? Porque o alívio do Espírito Santo, se a gente buscar e falar, a gente vai ter. Só que isso também é um relacionamento. De agora, quando eu passar por um problema, eu sei que aquela pessoa vai me ajudar. Isso para mim mudou muito, assim. De vez em quando o André troco umas ideias com o André e tal, até faz um tempo que a gente não se encontra, mas ele me manda mensagem aí, tá tudo bem? E aí, vamos conversar. Trocamos ali 5 mensagens, 2, 3 minutos de áudio, mas eu sei que se eu precisar ele vai estar ali, porque um dia eu estive chorando ali na sala com ele. Eu realmente abri meu coração, falei tudo, e isso mudou a minha visão de como eu faço isso, de como eu consigo realmente agora também parar e ouvir as pessoas. Mas aí a gente vem para a parábola do filho pródigo. Ele estando lá no pior momento da vida, com vontade de comer a comida do porco, ele se lembra, na casa do meu pai. Ele tinha certeza, não de que o pai ia voltar a acolhê-lo como filho, mas ele sabia que se ele voltasse lá, ele ia ter a oportunidade de trabalhar e tal. E aí a Bíblia vai dizer que quando ele aparece no horizonte, o pai já estava esperando ele. E aí que eu vejo o principal papel da igreja, né, pastor? É estar na porta esperando o filho pródigo voltar. O nosso papel é esse. E estar aqui de braço aberto. E abraçar e colocar uma veste nova, colocar um anel no dedo. Que é a nossa atividade, que é a nossa função. Eu recebi uma ligação ontem à tarde dizendo, pastor, senhor, tudo bem, tal. Então eu tenho a casa lá nos Imbros, então eu construí lá. E teve algumas pessoas que eu adquiri lá, o material, tal. E eu fui num dia lá, nessa empresa, da parte de esquadria, tudo lá, e ele estava muita luta e dificuldade. Eu pude ter esse momento de ministrar sobre a vida dele, ouvir, atender, posicionar ele, tal. No outro mês, ele disse, pastor Adão, muito obrigado, eu sou outro homem, tal. Que bom, orei por ele, tudo bem. Ontem ele ligou para mim. Ligou, pastor Adão, é o seguinte, eu preciso da sua ajuda. O que foi? Tem um casal aqui que está passando por muita dificuldade, e eu sei o que Deus fez na minha vida. Será que o senhor não pode atender eles? É isso mesmo. Primeira coisa que ele perguntou, quanto é que o senhor cobra? Eu disse, eu não cobro nada, meu Deus. E aí, semana que vem, eles vêm aqui, esse casal, que através da libertação dele, agora tem mais um casal que nós vamos alcançar. Aí alguém disse assim, pastor, não, mas nem é da sua igreja. Eu disse, não pode ser da minha igreja. É uma vida, uma alma. Por isso, o líder, ele tem que servir, não importa quem seja. E era isso que Jesus fazia. Pastor, tem uma referente a isso, não está na pauta, mas não é uma pergunta difícil. O pastor tem alguma formação assim de aconselhamento ou foi natural? Não, claro, a Bíblia está aqui, Bíblia, ponto. Mas assim de buscar outras fontes. Eu fiz psicologia pastoral. Ah, tá. Não é de Freud, não é nada disso, é pastoral. Porque era alguma coisa que eu já tinha no meu coração e eu já praticava, mas não com tanto conhecimento, que é uma área que tem muita necessidade, é uma área muito profunda. Porque no mundo espiritual... E eu ia falar isso agora, espiritualmente tem que estar extremamente preparado, porque tu vai estar ali realmente... Então, por exemplo, esse casal que eu vou atender nessa semana que vem aqui,
pelos pontos que eles já disseram, eu já sei o que está acontecendo. Entendesse? Então, existe ali espíritos geracionais, tá entendendo? Que os pais já vêm com esses problemas também, entendeu? Então, o que eu vou mostrar para eles, tá entendendo? A origem desse problema e a solução, que é Jesus. Então, eu vou ouvir, vou estar ministrando, mas aí a gente tem que também se preparar para isso, né? Não pode ser assim uma coisa, aí eu vou ler, claro, eu vou ler a Bíblia, vou estudar, vou orar, eu vou ter palavra, mas eu não vou ter o conhecimento que é necessário para alcançar esses objetivos. Eu vou ficar rodeando, mas não vou alcançar. Na faculdade a gente teve uma matéria de psicologia pastoral, tem um livro lá de um cara de Curitiba muito bom. Era psicologia pastoral. Psicologia pastoral. Psicologia e aconselhamento pastoral. Essa foi só uma matéria, né? Foi só uma matéria, mas eu acho interessante. Não, assim, muito bom. Porque realmente, não só para ser uma pessoa que está disponível para atender, mas tu aprender, às vezes, técnicas e questão de linguagem corporal, algumas coisas assim, que tu acaba identificando se a pessoa está realmente, né, entregando tudo, ou se ela está retendo. Eu acho isso importante, assim, porque, querendo ou não, a gente tem que estar sensível a isso também. Para não acabar, às vezes, né, batendo ali na pessoa e a pessoa não querer voltar. Você tem que ter todo um jogo de cintura. Tem muitas coisas ali que é espiritual, tem coisas que é física, tem outras que é hábito, tem outras que é deformidade de caráter. Entendeu? Saber diferenciá-las. Teve uma menina que chegou ali, pastor Dan, ela está cheia de possessões. Não, a menina tinha problema de ataque epilético, não tinha nada a ver. Entendeu? O inimigo aproveita. Não deixar um misticismo, né? Tudo é isso daí, entendeu? Foi uma coisa que me chamou muita atenção na pregação do pastor Janderli, né? Isso foi de Deus, eu não teve vindo na segunda. Porque eu chorei que me acabei ele. E ele falou do filho dele, né, que tinha um quadro de depressão e realmente não era trauma, não era problema, ele só estava com depressão. Porque em alguns momentos em que eu tive nesse quadro, assim, não tão forte como o filho dele, mas eu passei por um período bem difícil, me entristecia quando as pessoas vinham orar, botavam a mão na minha cabeça e sai espírito. Gente, peraí. E aí? E o trauma? E tudo que aconteceu? Calma, vamos lá, a gente está tratando, é o tempo. Jesus está trabalhando também, mas eu estou buscando também o que eu posso fazer de outros recursos. Isso me mexe demais, porque a igreja ainda tem um pouco disso. Assim. Por isso que eu acho que a escuta é uma coisa importante. Porque é quando tu começa a compartilhar com o teu amigo, ou com o teu pastor, ou com uma pessoa de confiança, e aquilo te faz repensar. A pessoa às vezes te dá uma outra perspectiva, bíblica principalmente, que te fala, não, poxa, né, passou por isso também, quem sou eu que não vou conseguir passar? Pastor, e voltando aqui, a gente falou muito das qualidades que o líder precisa ter, é importante que ele tenha, e o senhor enfatizou a questão de estar pronto para servir, se dedicar à igreja e ao reino. Diante de tudo que o senhor já teve de experiência, o senhor já está atuando como pastor já, acho que mais de 20 anos, né? Mais. E qual tem sido hoje o ponto de maior queda dos líderes, assim? Porque a Bíblia ela faz questão de não esconder os erros dos grandes homens de Deus que passaram por ela. E a queda nem sempre é questão de imoralidade sexual, às vezes a queda é por orgulho, por falta de autocontrole, por exemplo, como Moisés, né, que bateu na rocha em vez de falar. Enfim, o motivo da queda do erro ele pode ser variado. Mas, assim, dentro da experiência que o senhor tem, qual é o principal que tem surgido e, principalmente, como que essa pessoa deve proceder? Porque, às vezes, a gente também percebe que, às vezes, o líder ele está numa posição de destaque e ele está passando por um momento de dificuldade e ele, por causa da posição dele, ele não busca a ajuda e o conserto. Porque ele fala, o que vão falar? Eu sou o líder. E aí ele vai maquiando aquela situação, vai escondendo até a hora que estoura, né? Aí quando estoura tem um impacto ainda negativo ainda maior. Na realidade é o seguinte, quando eu olho ali para os discípulos indo de caminhos para Emaús, entendeu? Então tu vê que eles eram eram discípulos, entendeu? Mas aí o que aconteceu? Jesus foi crucificado, já era o 3º dia, não tinha ressuscitado. Aí Jesus chega a eles e começa a perguntar para eles, o que vocês estão conversando aí? Aí eles olham para Jesus e dizem, tu és o único peregrino, já chamam Jesus de peregrino. Não sabe o que está acontecendo? Não sabe, era o único que sabia tudo, cara. Sabia toda a história, passado, futuro e presente, e acabou-se, entendeu?
Mas ele estava tão cego naquele caminho, e olha que o lugar não era ruim, irmãos, quer dizer, fonte de águas termais, né? Coisa boa, mas para eles era o pior caminho para eles. E Jesus querendo tirar eles daquela situação, mas eles estavam tão focados no problema e na dificuldade que eles não conheceram a Jesus. Então, primeira coisa, as pessoas ficam focadas no problema, entendeu? O problema não é para ficar focado, o problema é para nós olhar, ver o problema, pegar e lançar aos pés de Jesus. Pedro diz, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque é ele que tem cuidado de vós. Então, quando eu fico grudado nesse problema, querendo resolver, não vai dar certo. Então, eu tenho que usar princípios bíblicos. Vou lançar, descansar e vou meditar na palavra. Vou desfrutar das promessas. Porque quando tu medita no problema, vai gerar o que no teu coração? Depressão, ansiedade, desequilíbrio emocional, vai trazer amargura, tristeza e dor. Entendeu? É lixo que precisa ser lançado fora. Agora, quando eu medito na palavra, gera fé, poder, autoridade, cura, paz, alegria. É o mesmo caminho. Então, o que Jesus queria colocar no coração deles? Isso. Então, ardia o coração deles, eles escutavam, mas não se posicionavam. Ele vai falar que pegando os profetas, né? Ele pegou e começou... Deus de Moisés. Deixa eu explicar para vocês aqui. Acho que eu não sei, então vou explicar para vocês toda a história. E a Bíblia diz que depois, lá no fim do caminho, ele fez que ia... Não, fica aqui conosco, porque está ficando tarde. E a Bíblia diz que Jesus sentou ali e deram oportunidade para ele. Quando partiram o pão, eles viram. Aquela trajetória podia ser bem mais curta. Pá, alegre, feliz. Né? Eles podiam abraçar, desfrutar daquele momento. Então, tem muitos líderes que ele está tão focado na luta, na dificuldade, que ele não desfruta da presença de Jesus. Ele não vê mais Jesus. Ele deixou de orar, buscar. Ele está naquele ritmo do dia a dia, entendeu? Que, como os discípulos lá na tempestade, eles usaram a técnica, porque eles trabalhavam com aquilo, né? Talvez puxaram a vela de um lado, jogaram a rede de um canto, eles usaram técnica e experiência, mas não usaram a fé. Entendeu? Então, nós temos que parar, entendeu? Orar, colocar os problemas nas mãos do Senhor, meditar na palavra e desfrutar das promessas do Senhor. Segunda coisa, é aquilo que as pessoas não fazem. Eu sou um líder, o que é que a pessoa vai falar? Segunda coisa, será que é confiável? Será que ele não vai ficar espalhando? Porque é o que eu mais encontro aqui. Então, a primeira coisa, quando alguém vem conversar comigo, eu disse, olha, o que nós vamos tratar aqui é só eu e você, nem a minha esposa vai saber. Pastor Adão, eu estava com medo. Eu disse, não se preocupe. Entendeu? Então, eu dou essa confiança para essa pessoa. Então, ela vai abrir o coração. E tem muitos que... Mas, entre ficar com medo, se a pessoa vai falar alguma coisa, ou ficar desse jeito, não, abre o coração. Abre o coração e depois, se alguém comentar, pode até comentar de mim, mas eu estou liberto, eu estou transformado e eu vou saber tratar aquela situação. Mas eu, na minha opinião, eu penso que depois que a gente fala a primeira vez, acaba que as próximas de tu contar a experiência para a pessoa, tu parece que não é a mesma dor. Não é? Certo. Tu sente a dor ainda, mas não é a mesma, porque tu já conseguiu se libertar daquilo ali, ó. Já consegui me libertar disso. Lutei contra isso, está no mesmo barco, é mais fácil de tu pegar uma outra pessoa e falar. É o primeiro passo que é o mais difícil, por falar. E aí, quando alguém fala, tu vai lá e se abre também. Certo. Porque, por exemplo, todo líder ele tem que prestar conta com alguém. Entendeu? A pior coisa é quando um líder termina tudo nele. Daí você acha autossuficiente. É isso daí. Ou ele não tem ninguém para... Eu preciso abrir meu coração para alguém. Sim. Não, é uma prestação de conta, né? Que ele tem que chegar. Eu tenho feito isso. Primeiro tem que ser esse próprio esposo ou esposo. Primeiro. Porque o homem, ele é o sacerdote lá. Ele tem que gerar essa confiança na esposa. E ele tem essa confiança na esposa. Eles são tão unidos em uma só carne que eles têm aquela liberdade de conversar. Isso é prioridade. Mas às vezes não tem. Mas ele tem que ter sempre alguém, entendeu? Que ele vai prestar conta, entendeu? Prestar conta como, pastor Adão?
aconteceu isso aqui comigo. Rapaz, eu estava olhando lá e vi aquela mulher lá e fiquei até meio excitado. Ah, pastor, não, tem que falar. Entendeu? Porque aquilo que eu não falo vai acumulando no meu coração e o diabo vai encontrando força para me derrubar naquilo. Então, eu tenho esse problema. Ah, tem esse problema? Aí o outro também tem, eu também tenho esse problema. Vamos conversar. Porque eu não vejo, vamos dizer assim, o erro como uma dificuldade de conversa. Eu vejo o erro como uma dificuldade quando nós não abrimos o coração. Se torna um câncer. Então, seja quem for, um amigo, poxa, conta as fraquezas para ele, conta as tuas fraquezas para ele. E assim, né, quando a gente tem uma dificuldade e nós escondemos ela e ficamos achando que sozinho nós vamos conseguir vencer aquilo, o diabo olha assim, já sei onde eu vou atacar esse camarada. É o ponto que ele não se abre com ninguém, ele não pede ajuda, ele acha que vai vencer, eu sei que ele não vai vencer sozinho, eu vou atacar ele vou bater só nesse ponto aqui. Então, assim, quando a gente pega, abre o coração, expõe, porque também tem isso, né? Principalmente o homem, né? De expor a sua fraqueza e falar assim, eu estou passando por isso e eu não consigo sozinho. O homem tem dificuldade de fazer isso. A mulher, às vezes, acho que ela é mais, ela se abre mais, o homem tem mais essa dificuldade. E aí, quando a gente faz isso, a gente dá o grito de socorro para Deus e para o corpo de Cristo, que é a igreja, para um pastor, para um amigo de confiança, o diabo já perdeu ali. Sim, já perdeu. A pessoa está leve, está liberta daquela condenação, porque a Deus, ele vai colocar sempre pessoas no nosso caminho para não deixar. Olha os discípulos lá de Emaús, era um caminho difícil, o próprio Jesus se manifesta ali, e Deus tem usado pessoas. Agora nós temos que, eu lembro do André, que eu chegou para o André, eu acho que o André tinha 9 anos de idade. Cheguei para o André e disse, seu filho, tu tem problema de masturbação? Não, pai, meu Deus, eu não tenho. Eu disse, pai, filho, tu sabia que na tua idade o pai tinha? Ah, o pai tinha, pai, tinha. Eu também tenho. Entendeu? Se então, abriu porque... Sim, porque eu cheguei e mostrei, eu não sou o cara. Eu tenho que sempre apontar Cristo para as pessoas e não eu. Eu não sou perfeito. Claro, isso aí. Eu também tenho falhas, entendeu? E aí, quando eu mostrei que o pai também tem. Aí eu fui ajudar ele e ele se tornou um vencedor. Então, nós temos que entender que eu não posso ficar com esse sentimento, porque o inimigo, ele vai usar isso, daí às vezes é coisa simples. Mas ele vai potencializar aquilo ali, leva a pessoa para uma depressão, opressão, ansiedade, como muitos casais. Eu fico olhando para os casais, às vezes, meu Deus, não tem problema ainda. Eles potencializaram aquilo ali. Aí daqui a pouco eu tiro um, começo a conversar com um, depois tiro outro, trago outro, tal. Eles ficam, é verdade. Eles passam a descobrir, entendeu? Como eles potencializaram aquilo que era simples, porque esse é o objetivo do inimigo. Eu disse, vocês têm que potencializar a palavra no coração de vocês. Vocês têm que potencializar as promessas que Deus... Aí o que acontece? Aquilo que é para potencializar, eles não conseguem. E aquilo que não, eles... Entendeu? Fica alimentando o problema. Justamente. Mas o segredo é procurar ajuda. Entendeu? Se não procurar ajuda, cai, morre. Certíssimo. Faz a última aí, Felipe. Faz a última para encaminhar para o final. Senão ficar muito grande aqui. A gente sabe quem, né, tem um contato mais próximo, já viu aqui, o pastor Adão tem a Bíblia na cabeça. Mas cada época a gente fica mais focado num texto. Assim, se o pastor pudesse falar assim, esse texto aqui hoje me conforta, me consola quando eu estou precisando, ou não necessariamente num momento ruim, mas tem uma leitura mais fixa num texto ou num livro da Bíblia que o pastor fala assim, esse aqui me conduz. Tem alguma coisa assim ou não? A Bíblia toda ela tem isso, né? Mas o que eu tenho focado assim é lá em Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas estão na prisão. Aquilo ali me impacta, né? Impacta porque, primeiro que está no centro da vontade de Deus, nós não estamos isentos de luta, de sofrimento e de angústia. E que luta, né? Justamente. O projeto deles era para ir para Bitínia. Agora o Senhor se manifesta e diz, não, passa Macedônia e ajuda. E eles estão sendo guiados e Deus está realizando grande obra na vida deles, né? Mas agora eles caem numa prisão.
depois de ter apanhado muito. E qual é o posicionamento deles naquela prisão? Orar e louvar. Orar e louvar. A minha pergunta é, o que é que nós estamos fazendo no meio das lutas e do sofrimento? O caminho é esse. Primeiro, nós entender que nós estamos no centro da vontade de Deus. Segundo, fazer aquilo que agrada a Deus e venha, vamos dizer assim, destruir os propósitos e os planos que o diabo arquitetou naquele momento. E como é que eu faço isso? Orando e adorando a Deus. E a Bíblia diz que quando eles estão adorando e louvando ao Senhor, eles podiam estar ali, ô Senhor, poxa, que isso, hein? O que tu fizesse com nós, Senhor? Não, eu não acredito. Eles podiam ficar revoltados, era um culto para o inimigo. Questionar o seu ministério. Sim, entendeu? Nós não queria nem vir para cá. Onde tu estás, Senhor? Olha aí como é que eu estou. Não. Eles simplesmente começaram a oferecer um culto ao Senhor, usando armas espirituais. Oração e louvor. Oração e louvor. E a Bíblia diz que todos os outros presos ouviam. E eu fico pensando, o que passava na mente daqueles presos? Os caras estão doidos. Não, esses caras não podem. Só que eu creio que aquele louvor foi se potencializando, que eles agora estavam consolados também. Porque no meio das lutas, o nosso posicionamento não vai trazer só benefício para nós. Entendeu? Como pode trazer malefício para as pessoas que estão próximas de nós. Eles louvando, orando e louvando, daqui a pouco Deus manda um terremoto. Na ótica natural parece que ficou pior, né? Não. Mas esse terremoto não era para prejudicar eles, era para libertar eles. E eles não correram, não ficaram tranquilos. Eles sabiam que era o mover de Deus. Abriu todas as portas, diz o texto, e agora o carcereiro veio e ele quer se matar. Qualquer um ia dizer, te mata mesmo porque tu não vale nada. Olha o nível espiritual desses homens. Não faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. E a Bíblia diz que ele pediu luz, porque o lugar é escuro, e faz uma pergunta para Paulo e Silas. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu sempre mudo isso aí. O que é que eu tenho que fazer para ser como vocês? Entendeu? Porque cantando, olha aí, e agora impede eu de morrer e ainda tem domínio. Eu quero isso na minha vida. Ele não tinha domínio, eles que estavam com domínio. Não, tá todos aqui, nenhum preso saiu, cara. Entendeu? E agora não fica só nisso, eu fico impactado, porque aquele preso agora, o carcereiro aceita Jesus como Salvador e vai cuidar das machucadas. A Bíblia diz que ele vai lá lavar e é cheio do Espírito Santo. E não só isso, leva Paulo e Silas para a casa dele, é pregada a palavra, todos são batizados e o nome... Então, o pior lugar de Filipos era aquela cárcere, se tornou no melhor lugar do mundo. Então, quando eu olho para esse texto, não importa o lugar onde nós estamos, pode ser o pior lugar do mundo, mas nós podemos transformar no melhor lugar do mundo. Por isso, você que está nos assistindo, não importa a luta, a dificuldade, esse é o lugar que o Senhor quer mudar a tua história, o teu destino e a tua eternidade. Pastor Adão, mas eu não esperava por isso, os discípulos não esperavam, mas eles sabiam que o Senhor tinha o controle da vida deles. O Senhor tem o controle da tua vida. Não te preocupe, ore, louve o Senhor. O Senhor vai tirar você dessa situação e vai transformar essa dificuldade em salvação e em libertação. Aleluia. Eu ia falar para ele pedir para o pastor mandar uma mensagem, já está feito. Pastor, nosso tempo se findou, chegamos agora no final da nossa gravação, do nosso podcast. Quero agradecer ao Felipe, meu amigo, mais um, estamos aí, e ao nosso pastor, né, por ter novamente investido nesse projeto e nos apoiado, e também pelo tempo de estar aqui. Felipe, suas considerações. Mas aprendemos mais um pouco, né? A gente, todo podcast a gente tem uma oportunidade de aprender um pouco mais, isso é muito legal. Pelo menos para mim que sempre sair de alguma forma renovado e com um pensamento mais ávido assim pelas coisas de Deus, né? E aí a gente sai daqui com um projeto, com cabeça pensando em orfanato, cabeça pensando em lar de idosos,
A gente sai sabendo dos pontos que a igreja está fazendo, agradecer o pastor pela presença, né? E por tudo que vem orientando a gente a fazer assim, né? Não eu, assim, exclusivamente, mas a nossa igreja. O crescimento não é por nada, assim, é pela direção de Deus e o que o pastor falou, estar na vontade de Deus. Isso é muito bom, assim, para a gente que cresceu nessa igreja, não consegue, assim, hoje, eu sempre falo pro pessoal, assim, dos jovens principalmente, que eu tenho muito contato, só não faz alguma coisa na igreja quem não quer. Porque o que a gente mais tem é oportunidade. Então, se tu quer crescer espiritualmente, serve, faz o que tem que fazer, porque aí a gente vai crescer junto, assim. Então, agradecer ao pastor, agradecer quem tá nos assistindo, os meninos ali da outra sala que ficam ali nos bastidores. Mano, Júlio, Cadu. Aqui nós estamos no YouTube, mas o Instagram da nossa igreja é a Deita GI. A gente tem culto nas terças, nas quintas, escola dominical domingo de manhã e cultos à noite. Então lá sempre tem a programação, sempre tem um stories avisando do horário. Venham participar, conhecer o pastor Adão de ao vivo. Não é muito grande, tá? Só quero deixar esse spoiler aí. Ele é um grande homem de Deus com baixa estatura. É isso aí. Então as nossas portas estão sempre abertas. A gente aqui já aprendeu sobre como receber as pessoas, que esse é o nosso, que seja, entre na nossa cabeça e a gente fique cultivando isso muito mais. Então serão todos bem-vindos aqui na nossa casa. Pastor, suas considerações. Amém, louvamos a Deus pela vida do Felipe, Miguel, né, do Cadu e do Júlio e do Mano. E do Mano, né, a turma toda aí, né, por todos aqueles que estão nos assistindo, ou vão nos assistir por esse podcast da nossa igreja, que sei que a cada dia vai ser mais e mais bênção, né? E dizer que a cada culto eu vejo a igreja vindo não para um culto, mas vindo para adorar ao Senhor com muita alegria. E a cada dia também mais barquinhos estão retornando para a casa do Pai. Então isso nos alegra muito, né? E cada um de nós ser esse instrumento para que isso venha acontecer. São promessas que estão se cumprindo e nós somos o instrumento. Eu já falei isso aqui, não sei se eu já falei aqui, quando eu estava em Tuporanga, eu tive uma visão que aquela bomba da Hiroshima lá que faz... E aí o Espírito Santo falou para mim, aquela bomba era para destruição, mas o meu poder está sendo manifestado nessa cidade para que vidas venham a ser alcançadas. Eu tive essa mesma visão aqui em Itajaí. Amém. E eu vejo tudo que Deus está fazendo como uma bomba do seu Espírito alcançando vidas. Nossa igreja tem alcançado crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, irmãs, irmãos, em todas as áreas. Deus tem feito a nossa igreja uma igreja completa em todas as áreas. E louvamos a Deus por homens como vocês, que Deus tem usado, e muitas vezes Deus está nos usando e nós nem notamos. E uma das coisas que eu orei para o Senhor e Senhor, eu não quero ver o mover do teu Espírito só. Eu quero sentir e quero me colocar à disposição e saber que eu estou sendo um instrumento nas tuas mãos. Porque muitas vezes a gente passa pelo avivamento e não desfruta do avivamento. Quero dizer para vocês, desfrute desse avivamento. É um momento muito especial para nós, para cada líder da nossa igreja, para cada membro e congregado. Desfrute e que esse podcast possa continuar com essa força e aumentar a cada dia mais e mais. Que Deus abençoe a todos. Amém. Meus irmãos, então, ficamos por aqui, finalizando essa gravação com o nosso pastor, a primeira no nosso estúdio novo. E não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, de comentar o que você achou, deixar sua mensagem. E em breve, nós vamos ter agora a nossa programação reativada com várias gravações, vários episódios. Então não deixe de seguir também a nossa igreja nas redes sociais, nos acompanhar, se possível, venha no nosso culto, como o Felipe já convidou. E até a próxima. É isso. Deus abençoe. A paz do Senhor. Amém.